gente, bom dia, tudo bom? Como é que tá aí? Tudo certinho? Amores, vamos para a nossa segunda aula sobre distribuição eletrônica, tá certo? Olha lá, a gente começou a parte de distribuição eletrônica falando sobre as camadas, não sei se você lembra. E antes disso, nós já havíamos comentado sobre alguns cientistas que contribuíram para os modelos atômicos e, consequentemente, para a estrutura atômica. Então, observe que falamos sobre Rutherford, Bohr, e agora a gente vai dar uma pequena pincelada sobre Sommerfeld. A contribuição que ele deu e depois a gente começa o passo a passo. Ó, vou colocar uma coisa bem simples aí para vocês. Pesquisando átomos, Sommerfeld chegou à conclusão que os elétrons de um mesmo nível não estão igualmente distanciados do núcleo, porque as trajetórias, além de circulares, como propunha Bohr, também podem ser elípticas. Foi o grande mote para Sommerfeld ele destacar nos seus estudos que existiam órbitas elípticas. Com isso, ele conseguiu, de certa forma, viabilizar uma coisa muito interessante, que até hoje é utilizada pela química, exatamente os subníveis. Lembras que nós havíamos comentado que existem 7 níveis, porém, nós encontramos 4 subníveis. E os subníveis, eles servem para dar suporte a essas camadas. Os subníveis é quem formam as camadas eletrônicas. Beleza? Então, olha aí, ó, nesse mesmo slide, eu destaquei para vocês. Esses subgrupos de elétrons estão em regiões chamadas simplesmente por subníveis, que podem ser até 4 tipos: S, P, D e E. Aqui nesse segundo slide eu destaco exatamente os nomes que fazem referência, né? Subnível S, P, D, E, chá, principal, difuso e fundamental. Olha lá. A partir daí você tem uma quantidade relacionada a cada subnível. Subnível S suporta até 2 elétrons. Subnível P suporta até 6 elétrons. Subnível D suporta até 10 elétrons. E subnível F suporta até 14 elétrons. Paixões, observa bem o seguinte, tá? Com muito carinho. Os subníveis, quando a gente for analisar na realidade a distribuição eletrônica, o subnível está junto com o nível eletrônico ou com a camada. Então tu tens que arquitetar o que eu vou destacar aqui para você, muitas vezes para você poder destrinchar uma questão. Você tem que saber exatamente o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling ele vai se dar dessa forma aqui. Camada K, 1 ali está relacionando também a camada e o subnível S. Ou seja, na primeira camada eu só tenho um subnível. Camada L, eu tenho 2 subníveis, S2 e 2P. Camada M, eu tenho 3S, 3P e 3D. Camada N, eu tenho 4S, 4P, 4D e 4F. Camada O, eu tenho 4 camadas. Eu tenho 4 subníveis na quinta camada. 5S, 5P, 5D e 5F. Na sexta camada, 6S, 6P e 6D. E na última camada, que é a camada Q, 7S e 7P. Nós encontramos uma quantidade maior de camadas, tá certo? Em virtude exatamente de nós encontrarmos elementos químicos que comportam mais elétrons. Porém, o que os nossos vestibulares eles abordam é o básico ainda, essa estrutura de trataria. Para você entender melhor e como ocorre exatamente essa sequenciação, né? Ou melhor, esse sequenciamento no que se diz respeito à formação, à distribuição desses elétrons, tem um slide bem especial aí para vocês. Olha lá. Acompanhe o exemplo de distribuição eletrônica. Pessoal, eu peguei o potássio 19, que é um elemento químico que é muito usado aí para a gente, tanto em reações
como nesse caráter teórico, né? Para a distribuição. Olha lá, coloquei para vocês aí diagramas de Paulo, que a gente havia comentado anteriormente. Tu tens aí as camadas e as subcamadas, tá? Ou subníveis energéticos. Camada representada pelas letras, aqui ó, como vocês podem ver, K, L, M, N, O, P, Q. Aqui eu também tenho a representação das camadas, como vocês podem ver, que podem ser representados pelos números, e aqui pelas letras, e os números que estão aqui são as quantidades de elétrons que cada subnível ele vai comportar em cada camada eletrônica. Tá? Então vamos ver como é que ocorre a distribuição eletrônica do potássio 19. Vê lá, dá uma olhadinha, presta bem atenção. Tá? Então o potássio é Z19. Ele é iseletrônico. Se ele é iseletrônico, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Isso aí a gente já viu, né? Tá tudo bem bonitinho aí. Indica que o potássio em estado neutro, ou seja, iseletrônico, possui igual número de cargas positivas e negativas. Portanto, temos 19 elétrons a atribuir. Isso que eu comentei para vocês agora há pouco. Tá? Então vamos lá. Amores, prestem bem atenção. Essas setinhas, elas vão e voltam. Tá? Vocês vão ver a partir da segunda. A dica é o seguinte: o que vocês estiverem vendo, eu tenho a sequência do maior, o último que eu colocar será o maior nível energético com maior quantidade de energia. Ou seja, é na ordem energética do menor para o maior. Tranquilo? Então, 1s2, 2s2. O que é que eu vou fazer? Aí você pode estar perguntando, cabeça, mas o que é que eu vou fazer para saber quando é que vai dar 19? Você precisa contar os elétrons que estão em cima de cada subnível, de cada letrinha, tá? Então, 2, 2, 4. Olha lá, 1s2, 2s2. O próximo subnível qual será? Ó, 2p6. Observe que aí eu já tenho 10 elétrons, né? Soma comigo 2 do 1s2, mais 2 elétrons do 2s2, mais 6 elétrons do 2p6. Tranquilo? Então, observa aí, ó, vê a sequência. Aí agora eu vou para 3s2. 3s2, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. E agora, qual será o subnível que eu vou agora? Dizer para mim, 3p6. Quantos elétrons eu tenho aí? Eu tenho 2, 4, mais 6, 10, mais 8, 18. No próximo subnível, ele comporta no máximo 2 elétrons. Paixões? Mas eu só estou precisando de 1. Então eu vou colocar 4s1 lá, ó, culminando no total de 19 elétrons. Fiz minha distribuição eletrônica. Depois a gente vai ver o número quântico. É como eu vou conseguir identificar esse elétron no átomo. Tá certo? Continua aí. Ó. Observa. Coloquei essa dica aí para você. Ó. Note que o último subnível preenchido comporta 2 elétrons. Olha, eu havia comentado para vocês, né? Mas é necessário somente 1 para completar os 19. Ou seja, eu não posso colocar mais. Eu colocaria os 2 se tivesse o número atômico 20, mas eu não posso colocar mais do que o subnível ele comporta. Eu posso colocar a menos ou a sua capacidade máxima de elétrons. Tranquilo? Vamos ver o próximo slide. Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês um exercício bem simples, uma coisa bem objetiva. Vê lá. O vanádio, ele tem número atômico 23. Se ele tem número atômico 23 e ele é iseletrônico, ele vai ter 23 elétrons, né? O número de prótons igual ao número de elétrons. Isso aí a gente já sabe. Aí ele faz aí 2 perguntinhas bem simples, para você se familiarizar com o contexto, com o conteúdo.
Quantos elétrons no subnível mais energético? Amores, foi o que eu havia comentado. Subnível mais energético é o último subnível depois que você faz a distribuição eletrônica. Então observe que o subnível mais energético é o 3D. Com quantos elétrons? Com 3. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. 3 elétrons no subnível 3D. Quantos elétrons na camada de valência? Amores, preste bem atenção. A camada de valência é a última e vai promover ligação. Então observa bem, a camada de valência nesse caso é a camada 4, subnível S, com 2 elétrons ali. Olha aí, ó. Então tu tens 2 elétrons na camada 4 no subnível S. Tranquilo? Tem outro exemplo, não se preocupa não. Vamos lá. Olha aí, ó. Bromo. Eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5. Eu tenho distribuído aí 35 elétrons. Aí ele pergunta, quantos elétrons no subnível mais energético? Simples, só olhar o último, 4P5. Camada 4, subnível P, quantidade de elétrons? 5. Vamos ver se é isso mesmo. 5 elétrons no subnível 4P. Agora, quantos elétrons na camada de valência? Amores, presta bem atenção. Pessoal, quantos elétrons na camada de valência está perguntando? A camada de valência é a quarta. Observe na parte superior que eu tenho 4S2 e 4P5. Então, a camada de valência é exatamente a camada 4. KLMN, camada N. Aí você vai somar a quantidade de elétrons. Tranquilo? 2 mais 5, 7. Então, eu tenho na camada 4, a quarta camada, eu tenho 7 elétrons. Beleza? Tranquilo? Olha lá. 7 elétrons na camada ou no nível 4. Continuando, vê. Cada subnível possui um conteúdo energético cuja ordem crescente é dada na prática pelo diagrama de Pauli. Tá? Unidos Pauli, nós que somos já muito íntimos, a gente chama Pauli, você vai falar no inglês, Pauli. Então, aqui ó, nós temos aí a sequência como deve ser feito a distribuição, tá certo? Então essa distribuição, cabeça, porque essa distribuição tem que ser assim, sempre passando por esses subníveis e níveis, e consequentemente as camadas, por um motivo simples, amores, e objetivo, porque eu tenho o aumento da energia. Então aquela camada, aquele subnível que estiver lá no finalzinho, quando você acabar de fazer a distribuição eletrônica, é o nível que contém maior energia. Tranquilo? Então olha lá. Presta bem atenção aí. O átomo de cálcio possui número atômico 20. Sua distribuição eletrônica nos subníveis será. Você tem, tá bem mastigadinho, olha lá. 1S2, eu quero 20 elétrons, tá? Eu quero 20. Vai acompanhando pelas setinhas aí que eu coloquei do lado para você, para ficar bem facinho. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Amores, aos poucos você vai contando, para ir completando. Eu tô onde? Eu tô 3S2, não é isso? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Eu tenho 12. Eu estou precisando de 20 elétrons, ou seja, mais 8. Olha lá, 3P6 e eu acabo onde? 4S2. Fechei com 20 elétrons, tá? Vamos lá. O átomo de ferro tem número atômico 26. Sua distribuição eletrônica nos subníveis será. Presta atenção aí, vê. Do mesmo jeitinho. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ou seja, amores, aí ele fechou também. Observe que
eu seguindo as setinhas, se você conseguir montar o diagrama de Pauli, fica fácil. Porque aqui é nada mais nada menos que somar. Você vai adicionando as camadas e subcamadas com a quantidade de elétrons para cada um que seja correspondente. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, eu destaquei para vocês, mais abaixo, a quantidade de elétrons existentes na camada. Vê bem, dá uma olhadinha lá. Camada K, eu tenho quantos elétrons? 2. Camada L, que é a segunda, eu tenho quantos? 8. Vamos ver se é 8 mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 2S2, 2P6, 6. 2 mais 6, 8. Bateu, beleza. Olha lá. Camada M, terceira camada, 14. Então eu tenho, ó, 2 mais 6. Eu tenho quantos? 8 mais 6. Quantos, meus amores? 14. E a última ali, a camada M com 2 elétrons. Fechei também. Vamos lá. Amores, um exercíciozinho bem simples para fixar para vocês aí, tá? Um exercício bem show de bola. Vê. Agrupando os subníveis 4F, 6P, 5S e 3D em ordem crescente de energia, teremos, ele está pedindo, amores, ordem crescente de energia, tá? Do menor para o maior. Vamos ver lá. Olha aí, ó. O que satisfaz? Segue aí, 4F, 6P, 5S e 3D. Ou seja, ele não vai na sequência, né? Segue a sequência. Vou te dar 10 segundinhos. Tranquilo? Qual foi a letra? Isso! Exato, letra D. D de um beijo, um abraço. Beleza? Então, ó, 3D, 5S, 4F e 6P. É a sequência aí energética. Vamos ver mais um exercício? Olha lá. Ele pergunta o seguinte, vê. O número de elétrons no subnível 4P do átomo de manganês. Número atômico 25. Mas a cabeça ele não deu quantidade de elétrons. Lembra? Se ele não deu quantidade de elétrons, é porque ele está te dando o número atômico. O número atômico, amores, se o átomo ele for isoeletrônico, é igual a quantidade de quê? De elétrons. Isso aí a gente já viu. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Distribuição eletrônica. Vamos lá para a distribuiçãozinha para ver como é que fica. Ó, 1s2, seguindo lá, né? Primeiro, 1s2, vai acompanhando lá a setinha, tá certo? Ó, é só acompanhar a setinha. Terminou, passou por cima do nível, do subnível energético, aí você volta. Tranquilo? Passou lá, aí você volta. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Opa, não esquece de contar. Vamos lá, vamos dar uma contada? 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Vamos continuar, né, distribuindo. Eu estou precisando de quanto? De 25, aqui eu só tenho 12. Precisando de mais 13. Vamos lá. 3p6, 4s2, 3d5. Cabeça, por que deu 0? Amores, presta atenção que 4P não entrou. Eu não precisei do nível 4P para colocar ele ali, ó. Eu não precisei. Então terminou em 3D5. Tranquilo? Beleza? Só contando a quantidade de átomos aí, desculpa, a quantidade de elétrons para a gente fechar, para a gente ver se ficou bem bonitinho mesmo. Vamos lá. Ó, 2 e 2, 4 mais 6, 10. 2,
6 mais 2 dá 10. 10 e 10, 20. Mais 5 ali, 25. Então, em momento nenhum, eu encontrei, agora, nesse caso aqui, o subnível 4P. Terminou em 3D5. Beleza? Então, amores, é isso. Distribuição eletrônica é bem fácil. Eu gostaria que vocês se detessem um pouco mais no que se diz respeito à estrutura do diagrama de Pauli. Você tem que ter em mente o diagrama de Pauli. Saiba que as letras, elas significam os subníveis e os números significam os níveis ou as camadas de energia. E que os elétrons, eles vêm na parte superior de cada letra, determinando exatamente o quantitativo, a quantidade de elétrons que eu devo colocar para cada um desses subníveis. Tranquilo? Então fica com Deus, um abraço e até a próxima. Saúde e paz, gente. Saúde e paz que a gente vence.